E aí, empresários, empresárias e amigos, como vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio do Pode Contar Silveira e hoje com um convidado ilustre aqui, nosso cliente, amigo, parceiro Giants, Bruno Amaral, lá da GRS Racing. Meu inglês é ruim pra burro, velho. Depois que eu dou o Racing sai um pouquinho, falei certo. Também falou certo, né? O meu também não é muito bom, então até falar assim, good morning, né? Mais ou menos por aí. Brunão, fala um oi pro pessoal aí, a gente tem um público aí de contadores, empresários, né? E gostamos de falar muito de empreendedorismo, então você vai ser um cara que com certeza o bate-papo vai ser muito bacana. Legal. Mas fala aí um pouquinho, né? Então, fala um oi aí. Eu vou olhar aqui pra câmera aqui, ó, muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, porque você pode estar assistindo esse podcast a qualquer momento. Eu tenho certeza que o conteúdo que a gente vai fazer aqui vai ser aplicável para você. Você vai conseguir colocar alguma coisa em prática na sua empresa, conhecer a história, vai ter muito papo aí, né? Vamos lá. Esse cara fantástico aqui, o Silveira, esses caras aqui, ó, eu não tenho nem o que falar de tão massa que é de ser amigo dele, pessoal, de poder estar perto de você. É um grande, grande prazer estar aqui contribuindo com esse grupo de empresários maravilhosos também. Legal, e a gente agradece muito, né, uma visita, cara, empresa de Curitiba, né, tá aqui passando 2 dias com a gente aí, e vai ser muito legal. Aprendendo muito, hein? Que bom, cara, que bom. E a gente também, nossa, porque o cara é uma enciclopédia aqui, gente, é de guerra, é de Israel, é de Bíblia, é de empreendedorismo, é de gestão, é de marketing. Cada bate-papo eu falo, o cara é especialista em outra coisa, não é possível. Esse cara não tinha mente, não, ele era meio maluco, né? O que ele fica fazendo? Ele só lê o dia inteiro. Brunão, é o seguinte, cara, primeiro, assim, agradecer, porque eu acho que um dos projetos do nosso podcast é trazer clientes, né? Clientes com conteúdo relevante, que a gente possa bater um papo muito bacana de empreendedorismo, liderança, gestão. Então, acho que a ideia é realmente entregar algum conteúdo. Mas vamos falar um pouquinho, então, começar aí para dar um start. Fala um pouquinho da GRS, né? A história da GRS, o que ela faz, né? E para a gente começar aí o bate-papo. Depois a gente vai evoluindo aí do jeito que der aqui, do jeito que a gente for sentindo interessante. A gente vai resumir, né? Porque a história assim, da empresa ela é bem bonita. E a empresa ela começou com o meu irmão, né? O meu irmão é o proprietário da GRS, então nós somos de Rondônia, no interior de Rondônia, né? Caímos lá em Curitiba. Então, o meu irmão ele preparava motor, né? Para arrancada e ele se dava muito bem. Eu falo, meu irmão ele é um gênio da mecânica, Deus deu um dom para ele que é surreal assim a capacidade que ele tem de desenvolver produto, de fazer performance em motor. Rodrigão, tamo junto, hein? Manda um abraço pra ele aí, ó. Eu não conheço preparador melhor que o meu irmão, não. Ele é porque é meu irmão, mas eu sim, o cara. E aí, o meu irmão, ele pegou e tinha um sonho de desenvolver, crescer na vida, e aí ele teve uma oportunidade para vir em Curitiba. Ele tinha uma oficina lá em Rondônia, e ele fechou a oficininha dele e veio para ganhar R$1.000 na época. Então, era assim, o salário mínimo era tipo 1.050, ele veio para ganhar 1.000, sem carteira, sem nada. Famoso empreendedor raiz. Empreendedor raiz. Aí ele veio, depois de acho que um mês, mais ou menos, a minha cunhada veio. Minha cunhada também lá abandonou tudo. Né? Os dois batalharam muito para crescer, sofreram ali bastante naquele início. E aí ele começou a preparar os motores e começou a ganhar, e chegou num limite. E ele percebeu, né, ele viu um lapso no mercado que precisava de algum escapamento maior, melhor, com mais carga de engenharia, para atender o desenvolvimento dos motores que tinha chegado no Brasil. Sim. Então, basicamente, a GRS ela é escapamentos de performance para moto, né? Para moto, exatamente. A gente sempre, né, nossa família inteira trabalhou com moto, a vida inteira, moto. Então, o pessoal fala, pô, vocês fazem escape de carro? A gente não faz escape de carro. Não porque a gente não tem capacidade, mas é porque senão está no nosso DNA. Nosso DNA é moto. O Rodrigo foi piloto de motocross quando criança, foi campeão, inclusive, estadual de Rondônia. Legal. Eu comecei a andar ali, comecei a treinar. E aí, pai, ó, um recado para você, pai. No dia da minha primeira corrida, você vendeu a KX 65, tá? E eu tô chateado até hoje. Era pra estar lá em casa, num quadrinho. Já tem uns 20 anos, eu tô chateado não até esqueci. Hoje. Porque eu ia correr de moto aí, só que como eu sou o irmão mais novo, meu pai não me deixou correr, que ele ficou com medo de me machucar alguma coisa. E vendeu a moto. Inclusive, a gente tá atrás dessa KX aí. Se você, por um acaso, sabe que essa KX já foi do Rodrigo, a gente vai comprar de você. E não importa o preço, a gente vai comprar.
Porque essa daí a gente quer literalmente colocar numa caixinha de brinquedo e deixar lá. E legal que tudo começou com um hobby, né? Com uma paixão, né? Não é uma isso já vem de família. E aí o meu irmão começou a ganhar essas corridas, precisava desenvolver escapamento e não tinha um escapamento. Então ele foi buscar onde? Na Tailândia, que é o top mundo hoje de desenvolvimento de motor e corrida de moto de um cilindro é na Tailândia. Sim. Então ele foi na Tailândia, ele tentou importar um escapamento da Tailândia umas 2 vezes e perdeu o escapamento, foi embora. E aí depois até que ele conseguiu trazer um. Quando ele trouxe um, ele desmontou esse escapamento e ele entendeu a engenharia por trás do negócio. Como que era? Logicamente, as motos da Tailândia são diferentes das motos do Brasil, o conceito do motor é diferente. Então ele fez uma engenharia reversa, ele fez uma adaptação e ali a partir daquele produto, naquele MVP, ele começou a fazer. Então, o primeiro escapamento, a gente tem esse escape lá na GRS, que foi feito do lixo, literalmente de sucata. Então, ele legal isso aí, cara. Desculpa te cortar, mas é legal porque eles têm um museu, né? Assim, dos escapamentos que vocês foram criando. Todo escapamento. Então, ele trouxe, né? Ele fez esse muito fiéis à história, né? Do lixo mesmo, né? Começou aquela dificuldade, vende um, vende dois e tal. E foi indo, aí foi adicionando engenharia no negócio, foi entendendo, foi conversando com o preparador. E a gente sempre foi muito aberto, até hoje a gente dá muita voz pro nosso cliente. Então, quando a gente recebe uma crítica na GRS, a gente não fala assim, mas esse cara também não sabe usar. Não, peraí, o que a gente tem que fazer para melhorar, para desenvolver mais isso aqui? Porque a gente sabe que a engenharia vai mudando, ela vai evoluindo. Então, assim, aí uma primeira lição, né? Não esqueçam de ouvir seu cliente. Se o seu cliente reclamar, cara, faz assim para ele, assim, ó, muito obrigado. Você é rei. Porque a gente só vai melhorar na dificuldade. E depois eu vou contar a minha história, como que eu me desenvolvi assim, né, por causa do meu grande mestre, pastor Alexandre, e aí eu vou contar um pouco da história desse cara aqui. Esse cara também vale ser contado. Bacana. E aí, ele começou a desenvolver, enfim, e foi subindo. E aí, a grande virada da GRS foi em 2019, que a gente começou, né, nessa época eu ainda não trabalhava na empresa, só para vocês contextualizarem, eu sou diretor executivo da GRS, então eu estou há 2 anos na diretoria, tá? Eu vim de banco, né? Sim. Trabalhava no mercado na área de gestão mesmo, né? Na área de gestão. E o meu irmão sempre ficava, cara, vem embora. E eu não queria vir de jeito nenhum. Até um dia que eu, na pandemia, fui demitido do banco. E aí eu tinha uma outra empresa, que era uma hamburgueria, que era uma hamburgueria delivery, né? Sim. Pô, tava na pandemia, tava confortável, ganhando meu dinheiro. Aí o banco começou a reduzir quadro, tudo, me mandaram embora e a minha empresa quebrou na pandemia. Aí eu me vi sem emprego e sem empresa. Eu falei assim, e agora, cara? E aí começou a ficar muito difícil para mim recomeçar emocionalmente. E eu e o Rodrigo lá, passando apurado, cara, eu preciso precisando. Então, pelo amor de Deus, vai embora. Aí eu olhei para minha esposa assim, e falei assim, amor, vamos embora, tal, para Curitiba? Aí ela, poxa, mas em cima da hora, eu falei, vambora. Direto de Rondônia para Curitiba. Deu 15 dias, já no mesmo dia que eu já liguei, o meu irmão me ligou, bem no dia que eu tava mal pra caramba, meu irmão me ligou, cara, fecha tudo aí, vem embora e tal. Decidi, 15 dias, vendi todas as coisas, montei no carro e vazei, bati em Curitiba e começamos a trabalhar. Legal. E aí, até quando eu cheguei, a empresa era bem menor, eu tive que morar dentro da fábrica. O meu irmão me deu um quartinho dentro da fábrica, então eu morei dentro da fábrica há muito tempo. Até agora já passou essa fase. Já, né? Passou. A fase das vacas magras passaram, mas é natural, né? Tantos legal, e tantos não são assim, né, cara? Muito, todo dia era eu e meu irmão, acordava às 7h30 e começava a trabalhar e dormia 1, 2 da manhã, todo dia, assim, por muito tempo. Para você ter uma ideia, a empresa ela cresceu de faturamento 7 vezes em 2 anos. Né? Então, a gente já passa de meio milhão de faturamento no mês. E foi esse negócio, cara, foi com tentativa e erro, né? Eu não tinha muita experiência de gestão. Hoje, eu posso falar que eu sou um diretor muito mais avançado, né, do que era 2 anos atrás, que eu busquei muito isso. Mas nesse início ali era tudo novo, tanto para mim quanto pro meu irmão. E aí, o que nós vamos fazer e tal? E aquele negócio de irmão, né? Aqueles arrancar rabo. Pô, mas você não quer fazer tal coisa? E tal, ele pegar ele. Aquela briga de amor. Briga de amor. Mas eu e meu irmão, cara, a gente se dá muito bem desde bebê, assim, desde criança. Minha mãe fala com meu irmão, ficava empurrando meu carrinho. Eu falei, olha só, já tava te botando velocidade. Já tava sabendo que lá na frente ia precisar, né? E aí, enfim, então voltando à história de RS, e em 2019... a GRS
ela chegou num ponto que ela, cara, precisa de mais alguma coisa. Porque a gente já aparecia na competição, ganhando, e a competição, ela reflete no mercado de rua. Sim. E o pessoal do mercado de rua falou assim, a galera do grau, né? Começou, poxa, eu quero um GRS, quero um GRS. Só que o motor lá da pista, um motor de 400 cilindrada, com nitrometano, com não sei o quê, ele era muito diferente do motor de uma 160 original. E o Rodrigo começou a pensar o que ele ia fazer, que ele ia dizer, como que ele ia ele é praticamente a engenharia do negócio, do produto. Rodrigo, ele é o gênio produto da engenharia lá. É. Então, assim, lá na GRS hoje é separado assim. Toda a parte administrativa minha, então marketing, contabilidade, tudo na minha alçada. E na alçada do Rodrigo está desenvolvimento, engenharia e ferramentaria. Sim. Máquina é com ele. Manja muito. Não, né? eu nem me meto as caras. Uhum. Nem me meto as caras, eu entendo, logicamente que eu sou curioso também, falo, cara, como Tá lá funciona dentro, isso aí? né? Mas Por ele é o osmose. gênio. Então, se ele falar para mim, a máquina é assim, eu vou baixar a cabeça e falar, tudo bem, né? Eu vou, talvez, às vezes, dou minha opinião. Poxa, cara, você não tá vendo isso, não tá vendo aquilo ali e tal. Talvez dou um contraponto, mas sempre a palavra vai ser dele, né, nesse trecho. E aí, em 2019, foi uma coisa muito legal. Que o Rodrigo estava na igreja, lá, orando e tal, e Deus deu uma visão para ele. E literalmente o Extreme HP ele rodava assim, ó, na frente do Rodrigo. Ele ficou uns 3 segundos rodando assim. Esse é o modelo de escapamento de vocês, né? Que é o nosso modelo de escapamento, que foi a grande virada da empresa, assim, que a gente conseguiu gerar uma escala muito grande, porque era um produto totalmente diferente, era um design que não existia em nenhum lugar do mundo. Praticamente ele enxergou. É, exatamente. Então ele enxergou, ele viu esse escapamento rodando, ele é um formato de um diamante, assim, né? Não existe esse perfil em nenhum escapamento do mundo. Por mais que se você começar a olhar e pesquisar, você vai ver que os perfis são meio parecidos, né? E o Extreme HP é totalmente diferente. Sim. A gente tem patente, tem desenho industrial disso. Então, não tentem copiar que já está patenteado, tá bom? Você vai ter problemas. Eu posso ter problemas. E aí o Rodrigo, ele viu esse escapamento rodando na frente dele, e aí ele já falou, cara, eu já queria ir embora, não sei o quê, e já desenhar, que o bicho é animado, né? Da igreja direto pra fábrica. Eu falei, rapaz, agora que você tem a visão de Deus, termina, pô. Né, espera um pouquinho, deixa eu ver o que ele fala mais. E aí ele desenhou esse escapamento, passou para ali uns parceiros nossos de engenharia, eles começaram a desenhar e tal, enfim. E aí surgiu o Extreme HP em 2019. Então, em 2019, começou a dar muito bom, o negócio começou a crescer e tal. E aí veio a pandemia, né? A pandemia derrubou a empresa. Então, essa empresa quase quebrou nesse trecho. E aí, o que salvou foi quando o presidente Bolsonaro ele liberou um auxílio emergencial. Então, a galera, em vez de comprar comida, foi comprar escapamento. E aí, o faturamento subiu de novo. Só que depois, quando o faturamento subiu, virou um caos a empresa. Porque o meu irmão, ele é um cara extremamente técnico, é muito bom em técnica. Mas ele, do mesma forma que ele é muito bom em técnica, ele não entende nada de administração. E da mesma forma que eu entendo muito de administração, eu não entendo nada de técnica. E aí ele começou a ter bastante problema de gestão, problema de pessoas, fluxo de caixa, enfim. Porque, que negócio, o cara jogar uma bolinha para cima é fácil, 2 até que vai, 3 já piora, 5 tem que ser quase que ninja. E aí ele pegou, e foi nessa época que ele começou a me chamar, né, em 2021, mais ou menos, que lançou esse escapamento em 2019, 2020, agora não me lembro exatamente a data ali. E aí, em 2021, eu cheguei na GRS. Então, eu cheguei na GRS e comecei a colocar as coisas em ordem. Então, eu falei, então peraí, vamos ver o funcionário, vamos ver o financeiro, vamos ver a contabilidade, vamos ver isso. E aí, aquele negócio básico para você aplicar no seu negócio, de qualquer empresa. Passo 1, senta e avalia o problema. Sim. Não, eu vou falar muito de Bíblia aqui, vocês me permitam, tá? Porque eu sou cristão evangélico, então assim, para mim a Bíblia é o maior livro de gestão do planeta, é a referência. E o próprio Deus criou o mundo, ele criou o mundo com padrão, e o livro de Eclesiastes fala que não há nada novo debaixo do sol. Se você ler Eclesiastes 1, ele vai falar isso. Fala que tudo que se foi feito já foi feito pelos antigos. Sim. Então assim, a gente já sabe mais ou menos o que tem que fazer. E a Bíblia ela fala bem assim, ó, qual homem sensato que antes de construir uma torre não senta para calcular se vai ter condições de terminá-la. Porque se não tiver condições de terminá-la, ele vai ser chacota entre o povo. Tem aquele cara que se tá passando na rua, você, pô, cara lá já foi rico, mas quebrou. Ou nada que faz dar certo. Nada que faz dar certo, quebrou aquele cara. Então, poxa, às vezes a gente não para calcular a torre. Então, passo 1, para calcular a torre. E eu, primeiro, já tinha um princípio.
Sentei e fui calcular. Nós vamos fazer isso, vamos cortar esse gasto, esse aqui é escória, vamos mandar esses caras embora, que esses caras aqui estão pervertendo a equipe, né? Tira as maçãs podres. Então, me permita um parênteses, é muito legal esse toque, que assim, é fato, né, que quase toda empresa brasileira, porque eu brinco com um empreendedor raiz, né, porque normalmente ele é o especialista. Sim. Ele é o técnico. Exatamente. Né? É que nem um restaurante, o cozinheiro virou dono do restaurante. Exatamente. E aí você tem esse conflito de gestão com operação, porque normalmente o cara sabia cozinhar. Sim. Mas ele não sabia ter um restaurante, né? Fazendo uma analogia aí. E eu acho que 90% das empresas no Brasil, nem sei essa estatística, depois a gente pode conferir aí, elas são familiares, né? Que nasceram de um especialista e que depois a gente se esquece, né? Que vem a dor do crescimento, né? Quando o negócio dá certo, porque esse especialista dá certo, está fazendo ele para ele mesmo, pela paixão dele. E depois começam os desafios daquele negócio. Você falou assim, 2 bolinhas, 3 bolinhas, malabarismo. Lá, tem que fazer gestão de financeiro mesmo. Como é que funciona um comercial? Como é que eu converso com a contabilidade? Dores, né? Não tenho saco para isso, né? Assim, falar sobre tributação, que é a nossa área, né? Depois assim, vamos falar um pouquinho disso. Mas aí o que acontece? Tem que passar por essa dor, né? Tem que passar por quem passa melhor e aprendendo... Tem que passar por essa dor. E assim, quando você senta para calcular... né? Pensa num projeto estrutural. Sim, engenharia básica mesmo. Eu não sou arquiteto, eu não sou engenheiro, mas eu tenho que entender minimamente os passos e minimamente um conceito. Um grande mestre, diretor meu, quando eu estava em Rondônia, esse camarada, ele entrou, Leonel Romanini. Leonel, se você estiver, por exemplo, vendo esse podcast, um grande abraço. Manda para ele lá, para ele dar um... vou mandar lá, Leonel, você é o cara. Esse cara me ensinou demais a conta. Eu trabalhava em 2016 no sistema Credicismo, uma cooperativa de crédito em Rondônia. Eu era molecão, tinha 19 anos mais ou menos. E aí o Leonel, ele entrou para ser diretor executivo lá. Só que o que acontece? A empresa estava com um problema muito sério de gestão. E quando entra um diretor novo e um cara que tem posição, sempre vai dividir o time. Sim. Porque vai ter aqueles que já estão escorados na gestão passada, mais de boa, e tem aqueles que falam, não, agora nós vamos crescer, bora. E eu sempre fui esse cara do vamos, com o Vini, né? Vamos e tal. E aí eu peguei, e eu trabalhava na área de marketing na época, e aí o Leonel pegou e precisava de um auxiliar para essa coisa de marketing, e eu comecei a andar com ele e tal, E esse cara, ele começou a me chamar de Júnior, que ele falou, poxa, cara, eu vou ser igualzinho eu quando estava começando e não sei o quê. E aí eu fiquei muito próximo do Leonel. Então o Leonel toda hora me ligava, né? Pegava o telefone. Alô, Júnior, vem aqui na sala aqui que eu quero te ensinar um negócio e tal. E eu ia lá. E quando eu chegava, tava o quadro pronto e ele... Passava com você ali. Ia me ensinando gestão. Então, cara, esse cara me ensinou assim, olha, mas muito. Precisamos de mais pessoas assim, né, cara? Muito, muito, muito sobre gestão. E assim, e ali foi onde mudou a minha cabeça dos números. Sim. Falei, cara, então esse negócio tudo tem cálculo. Ninguém sabe, né, como eu falo assim, a gente que é da área contábil ainda, ninguém sabe o poder dos números, cara. Isso, assim, ninguém sabe. Da informação, né? E ele começou a me ensinar bastante sobre números, e aí ele me ensinou uma coisa. Ele falou assim, Bruno, ele é professor da FGV, eu acho que ele é professor da FGV até hoje, de cooperativismo, e ele é o mestre lá do cooperativismo, senta na melhor cadeira disso. E o amigo dele, eu não me lembro o nome agora, mas esse rapaz, ele senta na cadeira dos bancos. E ele fez a fusão do Itaú com o Unibanco. Então, projetinho pequenininho. Você imagina, projeto pequeno, né? Cara, sem gente. O cara não entende nada de contabilidade. E aí o Leonel, trocando uma ideia com ele, né? Ele falou assim, rapaz, como que você fez a união, a fusão de dois gigantes? Aí ele falou assim, Leonel, eu não entendo de contabilidade. Aí, como que você não entende de contabilidade? Ele falou, não, eu não entendo de contabilidade. É assim, quem entende de contabilidade é meus meninos. Eles são muito bons de contabilidade. E lá você perguntar, o que está na conta 230.3.4? Ele vai falar X coisas. Energia elétrica, por exemplo. Né? O cara vai falar tudo sobre isso. E aí, ele pegou e falou assim, mas esse cara me ensinou uma coisa, Bruno, e eu vou ensinar para você. Toda vez que você quiser fazer um grande projeto, você não precisa entender de tudo, você precisa entender do conceito. Entenda do conceito e você consegue manipular a máquina. Qualquer coisa você consegue manipular. Então, por que hoje eu sou um executivo generalista? Sim. Porque eu entendo do conceito. Sim. Então, eu entendo do conceito da contabilidade, eu entendo do conceito do financeiro, eu acabo entendendo um pouco mais profundo na área de marketing,
porque foi a área que eu comecei, e eu sou designer por formação, então acabei me aprofundando muito nessa área. Que então, tem muita conexão com o comercial. Exatamente, com comercial. Então eu fui gerente comercial, né, também, cara, acabei seguindo por esse caminho. Trabalhei com pessoas, fui líder de igreja, então acabei tendo que aprender a mexer com voluntário. Sim. E por via de regra, eu acho que o voluntário é mais difícil de se trabalhar do que o funcionário pago, tá? Porque, o cara não tá ganhando nada pra estar lá. E ele tem que dar a excelência dele. Sim. Então, assim, naquela época eu não entendia de cultura ainda, mas Sim. empiricamente a gente aplicava algumas coisas. Então eu vim O cara só tá lá pela cultura, isso, né? E eu vim aprendendo, igual eu falo assim, cara, Deus veio me preparando para sentar na cadeira da GRS como diretor. Porque eu precisava entender de financeiro, aprendi com o Leonel. Precisava entender de contabilidade, aprendi também com ele. Precisava entender de pessoas, aprendi muito com o pastor Alexandre. Precisava entender de marketing, aprendi quando trabalhei na cooperativa. Então, assim, precisava aprender de produção. A minha formação é design de produto, então entendi como resolver problemas. Estudei bastante, livro da Toyota e tal. Aprendi muito com o meu irmão na prática ali. Poxa, agora você tem que aprender com o CSCX, o Giants, né? A gente foi no Giants ali. Agora, essa última imersão, então aprendi sobre a experiência do cliente. E várias outras coisas que isso foi somando para que a minha carreira culminasse ali. E um toque também, né? Não para, né? Não para, não. Só começa. Só começa. É, mas, cara, eu acho que essa é a coisa linda da vida. Quando a gente fala assim, nossa, minha vida tá difícil, porque tá muito complicado, tem que ficar aprendendo. Cara, mas e eu achei uma frase fantástica que eu vi ontem que o Vini, agora eu não me lembro quem foi que falou, mas ele falou assim, olha, aprenda a achar, Paulo Musi, a frase é do Paulo Musi, aprenda a achar conforto no desconforto. Não é possível ser um empresário bom, um diretor bom no conforto, não tem como. Um dos toques que eles dão pra gente... demais tem uma coisa errada. Um dos toques que eles dão pra gente que é muito prático, muito, muito didático, né? Assim, né? Empresa, ordem e progresso só na bandeira brasileira, né? Empresa progride e coloca ordem. Então, assim... faz parte, que a gente falou da dor do crescimento. É a dor do crescimento da GRS de 2019 para 2021, de forma mais Isso foi um intensa, crescimento muito grande. Então, assim, a gente lançou o Extreme, né? Lançou o Extreme, aí a gente começou a trabalhar pessoas, trabalhar produção, trabalhar financeiro, trabalhar marketing, trabalhar comercial. E esse conjunto de ações, né? Com um ótimo produto, porque não tem como você... Também, né? Produto ruim, né? Então, produto muito bom, e a gente começou a crescer, só que aí, outros desafios. Não tem aquela escada... Aquelas escadas, ela cresce um pouquinho, aí tem um patamar, ela cresce um pouquinho, tem um patamar, cresce um pouquinho, tem um patamar. Ela sempre vai ter que ter um patamar. O que eu falo muito é do desenho, né? Até mesmo dos próprios departamentos, né? Se você pegar o organograma, que muitas vezes, nessa altura do campeonato, quando você dá uma explodida, nem organograma tem, né? Isso. Processo de organograma não tem. Vai no peito, né? Vai do jeito que o organograma sou eu. É o raiz, exatamente. Mas quando você começa a olhar a figura do organograma, um exemplo que eu dou... Típico disso, assim, por exemplo, você tem um gerente, você tem nem tem nome, né? Gerente, você é coordenador, você tem um administrativo. Sim. Aí no administrativo tá o marketing, o comercial, o financeiro, vendas, tá ali. Vai no banco, volta, se bobear, dá um passo paninho na escada ali e volta. Aí você tem que perceber qual o momento de você fatiar isso aí. Exatamente. Né? Separar o RH. Isso. Né? Uma dica muito bacana é você desenhar um organograma futuro. Sim. Até a gente estava ontem conversando com o Silveira, né? Sim. E a gente ali conversando, a gente falou, cara, a melhor forma para você enxergar a empresa futura é criar o organograma futuro. Coloca lá todas as caixinhas que você quer daqui 12 meses. E se você trabalha em todas, bota o seu nome em todas. Bota o seu nome em todas, só para você assustar. Meu Deus, cara, então... Eu tô em todas. Fazendo tudo isso aqui. Porque a coisa linda da empresa, e até a gente falando... A empresa tem um contrato, gente, social. Sim. Não, Bruno, eu sou filantrópico, terceiro setor. Rapaz, de jeito nenhum. A sua empresa tem que dar lucro, viu? E depois eu provo isso na Bíblia. Que Jesus fala que a empresa tem que dar lucro. Tem que melhorar a vida dos outros. E aí, ela tem esse papel social, é isso, porque ela vai ter um papel de distribuição de renda. Sim. Pelo trabalho oferecido, pelo mérito. Sim. Eu sou um cara de mérito, meu. Sim. O cara tem 30 anos comigo. Poxa, tem mérito? Não tem, então fica. Lógico.
né? E assim, quando você desenha o organograma futuro, você consegue enxergar essas caixinhas e aí você vai pontuando. Qual é mais fácil, qual que é mais Isso. barato, qual Poxa, que é mais caro? esse cara aqui, o que ele pode fazer? Faz uma listinha de atividades. E depois é o você job contrata uma description, pessoa, né? Que é a isso, descrição do cargo faz daquela a descrição caixinha, ali né? do que ele vai fazer, coloca ele lá naquela caixinha, e aí você vai testando, e aí depois você vai saindo. Assim que você sai do operacional, não pensa que você vai contratar 10 pessoas de uma vez, vai falar, ei galera, toma todo mundo aí, tchau, obrigado, e pronto. Não vai. E não é só olhar as suas caixinhas, né? Muitas vezes você tem lá o João na sua equipe e o João tá em muitas caixinhas. Você vai conseguir ajudar o João. João, tá dando conta, cara? Pô, exatamente. Não tá começando a complicar, não? No design a gente chama isso de ócio criativo. Você tem que ter momentos de que você não tá fazendo nada. Sim. Tem que ter momentos que você não tá fazendo nada. Né? Assim, eu sempre fui, né? Acho que dá pra perceber, não sei se dá pra perceber, que eu sou um cara muito ativo. Né? Quase nada, quase nada, né? E eu tenho dificuldade de parar. Sim. A minha esposa é o inverso de mim. Mas é a Maria. Quietinha, tranquila, né? Gosta de assistir. Mas imagina 2 acelerados também. Não, mas se matar. E aí ela me ensinou a ficar mais em casa, tranquilo, pensar, e ficar mais zen. E eu ensinei ela a ser mais, né, acelerado. Cria o organograma, coloca teu nome em várias caixinhas. O futuro. Vai comparando, né? E assim como eu falei para vocês, como a Bíblia diz, não construa uma torre sem planejamento. Bruno, não sei fazer planejamento estratégico, robusto. Eu também não sei, meu. Fazer planejamento robusto de 30 anos, aquelas coisas que o banco faz. Eu não sei fazer isso. Cara, mas mora tem o conceito, você sabe a importância. Claro, Entendeu? sei a importância, sei ali, análise SWOT, o que eu tenho que fazer. Poxa, beleza, eu vou crescer faturamento, então eu vou ter que crescer pessoas, então eu vou ter que crescer tecnologia, eu vou ter que crescer prédio. Você vai projetar isso minimamente. Sim. E o planejamento estratégico, uma coisa muito interessante aí falando para a nossa galera, que é, olha, se você tem um planejamento estratégico mínimo, quando você for passando as fases, você fala, peraí, o planejamento está vindo para cá, eu estou indo para cá. O que eu tenho que mudar? E aí você revisita o planejamento. Corrigir a rota, né? Que a gente fala, corrige a rota. Então, assim, ó, eu sempre comparo a empresa com o GPS. Você vai setar, você tem que setar, para você não cair lá na lista no País das Maravilhas, né? Qualquer lugar serve. Então você tem que setar uma rota. Setei a rota. Beleza, você está indo. Aí chega no meio, vai ter uma barreira, um buraco, uma ponte que caiu, alguma coisa. O que o GPS fala? Recalculando rota. Sim. Ele recalcula a rota, mas o destino muda ou não? Não, o destino é o mesmo. Sim. Então você pode fazer um caminho diferente, mas o teu destino sempre vai ser igual. Mas sabe o que eu percebo? Tem que ter esse set. Eu percebo muito que empresários com dificuldade de fazer planejamento estratégico é porque um pouquinho, né, tem que conhecer um pouquinho de um método, né, uma ferramenta, mas ao mesmo tempo eles buscam exatidão, cara. Entendeu? Aí na busca da exatidão não faz nada. Exato. assim, e muitas vezes nem onde eu quero ir, né? Assim, 3 pontinhos ali, talvez, principais do planejamento, que ele desenha no papel. Sem nenhuma SWOT, sem nada. Sem nada, Entendeu? Para onde eu quero ir, qual que é o meu maior risco, qual que é a minha maior oportunidade. Vou ensinar uma técnica para vocês que eu tô aprendendo ela agora, né? Desenvolvida por mim mesmo, né? Comigo mesmo. Desenvolvido por mim porque eu era um cara desse, tá? Que queria a perfeição, aquele negócio. Porque assim, por mais que eu tenha essa facilidade de comunicação, o meu perfil, ele é executor, planejador, analista. O meu analista e meu planejador é muito próximo e o executor é muito alto. Sim. E o que acontece com o cara que tem muita execução e muito analista? Ele não sai do lugar. Ele é o faz no mesmo lugar. Porque ele quer a perfeição. É bom para furar só a base, né? Furar a base. Não ele quer a perfeição e, cara, não coloca a cabeça para funcionar e tipo assim, poxa, vamos fazer um MVP aqui, né? E aí eu criei um negócio chamado implantação de uma folha. O que eu posso implantar agora que eu escrevo nenhuma folha e boto para rodar? Sim. E depois eu ajusto a rota. E é o simples, né, cara? É o simples. Então eu vou lá e coloco... Simplifica que aplica, que nem nosso mestre Marcos Marques fala. Simplifica que aplica. Exatamente. E o que eu fiz lá? Eu tava com um projeto lá de influencers. Cara, tinha uns 4 meses na minha mesa. Tinha uns 4 meses. E eu conversava com outro. Cara, poxa, não fazia. Aí um dia eu peguei lá meu gerente de marketing, lá o Gabrielzinho. Falei, Gabriel, vem cá.
senta aí. Desenhamos já, ó, é assim que vai ser, tal. Já ligamos pro assessor dele lá, o Felipe. Filipão, ó, eu quero que você pega pessoas nesse perfil aqui de 20 a 100 mil seguidores, eu quero que você pegue 18 pessoas. Peguei, gravei um vídeo rápido, fala, rapaziada, tal, um iPhone assim, com luz muito simples. Sem barangandã, sem um monte de coisa, nada. Sem roteiro, só conversamos ali, ó, vou falar assim, que você acha? Não, filé, vimos ali umas palavras fortes, beleza. Pá, gravamos. Demorou 3 minutos, o Felipe editou em 5 minutos, rodamos. A gente mandou para 18 pessoas. Quantos vocês acham que a gente fechou? 18, por chutar. 18. 100%, e 4 meses na mesa. 100% de acerto. 100% de acerto. Um projeto que durou, sei lá, meia hora. Nossa. E o negócio estava na minha mesa 4 meses. E eu estava, não, porque nós vamos fazer um grande plano. E que a gente tem que fazer um planejamento estratégico e tal. E aí eu comecei a ficar tão incomodado aquilo. Falei, não, para. Vamos aplicar esse negócio agora. Vamos. Então, gente, que ó, olhando para vocês de novo. Não pense também que é fazer tudo na louca, tá? Tem coisas que ninguém muda de um prédio, muda uma fábrica na louca. Tem que ter planejamento. Agora, você mandar uma mensagem pro teu cliente, não tem. Você escreve ali no WhatsApp, manda. Saber classificar o que é mais complexo. Corrige a rota. Então, assim, era algo muito simples, que era um convite para um projeto. O projeto não está pronto, mas eu precisava fazer o convite. Então, assim, eu precisava startar. Lógico, agora startei, que era esse projeto de uma folha. Agora vai ter um projeto de muitas outras folhas, que é como que esse cara vai ser, as remunerações milimetricamente calculadas, tal. Teve um cálculo anterior, eu já tinha um conhecimento prévio, eu já sabia as margens, eu já sabia tudo. Então, assim, não é na louca também. Não é na louca. Então, tinha um conhecimento prévio. Então, assim, que eu, Bruno Amaral, pelo meu conhecimento dos anos, poderia fazer isso. Se eu pegar, por exemplo, o meu colaborador lá, o Felipe não tem conhecimento para isso. Se ele fazer, vai dar errado? Sim. Então, assim, ó, eu já tinha um conhecimento prévio. Tem que entender a maturidade, né? Essa implantação de uma folha. Então, é para você. Pra mim funcionou. Mas quem não faz nada, talvez. Isso. Funcione. E se você já tem um conhecimento prévio, dá para fazer. Sim. Mas se você não tem nada, zero, cara, aí você vai ter que parar, sentar e voltar para aquele texto que a gente falou. Calcular um pouco a torre. Brunão, aproveitar um pouquinho mais de você para a gente tentar otimizar aqui, cara. São coisas que eu tô curioso. Primeiro que você queria que tem a ver com gestão e liderança, e você falou bastante do pastor Alexandre. Né? Esse é o cara. Então, eu queria que a gente falasse pelo menos de 2 coisas aqui para a gente não deixar escapar. Vamos lá. Então vamos lá, conta um pouquinho dessas lições, tá também hoje mais evoluído também, de experiência e de outros projetos, como até mesmo a gente no Giants, conhecendo muito de gestão de pessoas, né? Conhecendo de conhecimento, né? A gente ainda tem muito que praticar, mas ouvindo bastante, coisas que você linka também, que o pastor Alexandre te deixou de lições que são básicas para você, né? São pilares, né? E hoje também fazendo uma conexão com tudo que você vê no Giants, com gestão de pessoas mesmo, mais de alta performance e tal. Então, assim, fala pra gente um pouquinho dessas lições aí de liderança, sabe? De gestão de pessoas que você sente, assim, que são, né, esses pilares aí, sabe? Com certeza. Olha, eu vou contar aqui brevemente a minha história, tá? Com o pastor Alexandre. Então, o pastor Alexandre, ele é um cara, um baita técnico, era programador, né? Era programador e tal. Deus chamou ele para o ministério. Ele tinha uma empresa grande de programação. Até ele falou, cara, pensa assim na dor de ter que entregar minha empresa de porteira fechada, com sistema rodando, com um monte de cliente, com um monte de coisa para ir para o ministério. Sim. Mas ele manteve, né, a mente dele ali. Então ele cumpriu o chamado de Deus, mas ele manteve aquela mente administrativa. Sim. E ele é um cara muito bom de administração. E aí, ele chegou na igreja para ser pastor auxiliar, líder de jovens ali, e eu tinha 12 anos na época. E aí ele olhou para mim e falou assim, rapaz, tu vai andar comigo, vou fazer você virar homem. Você é menino demais. E aí, cara, eu comecei, então, tudo quanto é lugar que ele ia, eu tava ali grudado igual um carrapato. E em Israel, ele tem um negócio chamado dos Talmuds, né? O Talmud, ele é o menino que vai andar aos pés do rabino. Então, em Israel, eles têm uma frase que fala... Em hebraico, eu não sei falar aqui hebraico, eu sou ruim, meu hebraico tá enferrujado, né? Fala em inglês, então. Não, deixa desse jeito mesmo. Vamos assim. E ele fala, e a tradução literal é assim, ó.
faça com que o seu corpo cubra-se com a poeira dos pés do seu rabino. Ou seja, ele tem que andar tão perto do rabino, ele tem que andar tão perto que quando ele pisa, a poeira sobe e cobre o corpo dele. Porque ele vai estar aprendendo muito de perto. E eu andei muito de perto com esse cara. Mas muito de perto mesmo. Cara, todo dia eu tava com ele. Era comendo poeira? Comendo poeira o dia inteiro, né? Ele ficava um pouco cheio de terra. E aí, ele pegou e ele começava a me ensinar, você, cara, tem que pensar assim, lá na área da gestão. Você tem que se importar com os conceitos. Ele também já me falava muito de conceito, de princípio. Você tem que fazer o que a Bíblia manda e tal. E aí, assim, eu lembro que eu ia pra casa dele, às vezes a gente ia tomar, lá em Rondônia a gente toma muito tereré, né? Lá em Curitiba eu tomo chimarrão agora porque é frio, mas em Rondônia eu tomava muito tereré. E aí, eu lembro que a gente ia tomar tereré à noite e tal, cara, mas ele tem umas coisas que ele falava assim pra mim, tipo... Não tem aquelas coisas que o moleque erra, que você dá aquela repreensão, que o caba sai brabo. Eu saí de bicicleta assim, cara, você cantando pneu de bicicleta, assim, nervoso, com raiva, parecia um siri na lata. E aí eu chegava em casa e eu batia a cabeça assim no sofá. E falava, cara, ele tá certo. Ele tá certo, eu fiz errado mesmo. Aí eu voltava lá, no outro dia. Pastor, me perdoa, tal. Eu saí bravo. Eu falei, não, eu sei que você saiu bravo, mas é assim mesmo. É isso aí, é o tratamento. Mas vai firme, continua firme que você vai conseguir. Então eu andei 15 anos com esse cara. Andei até os meus 27 anos mais ou menos, né? E aí a gente acabou distanciando um pouco por causa que eu vim para Curitiba, mas a gente tem muito contato ainda, eu respeito ele demais. Acho que no começo do ano ele veio aqui, ficou lá em casa, ficamos bastante tempo ali junto, tal, colocamos papo em dias. E aí ele me perguntando, né, coisas sobre gestão, eu falei assim, cara, quem sou eu para te ensinar? Ele falou, não, cara, você cresceu demais, cara, tá louco. E você enxergava ele muito em gestão de pessoas, tratando com pessoas. Em gestão de pessoas, exatamente. Então, assim, o pastor Alexandre, ele sempre foi um grande negociador, né? Ele sabe negociar bem com as pessoas, ele sabe valorizar aquela pessoa que merece e ele tem paciência com gente que erra. Só que tem um limite, e ele me ensinou isso. Olha, você tem que ter paciência, você tem que ensinar, você tem que ser claro na sua comunicação, mas tem um limite. Tem um limite, cara, que você vai chegar e falar, amigão, senta aqui, deixa eu falar pra você. Não dá mais não. Nós dois andar junto aqui não dá mais não. Segue seu caminho que eu vou seguir o meu. E eu aplico isso hoje, entendeu? Então, assim, eu tento várias vezes. O cara erra, e eu olho pra mim. Eu tinha 12 anos lá. Sim, quando tava cru, né? Mas uma atrás da outra, errava uma atrás da outra. E ele com paciência. Mas eu tinha que aprender. E aí tinha vez que ele chegava e falava, você não tá aprendendo isso aqui. Se você parar aqui, eu já vou parar de falar. Todo mundo precisa de um treinador, né? Precisa de um treinador. Nasce sabendo, Ninguém nasce sabendo. E a gente tem que ter a humildade no coração de aprender. Então... Ele assim, me ensinou muito sobre isso. Ele me colocou em cargos de liderança. Que eu falava, cara, mas eu não aguento. Ele falou, cara, vai que eu vou te dar um suporte. Então ele já estava me ensinando, desde muito novo, a lidar com pessoas, a lidar com problemas. Eu lembro que, às vezes, cara, começava a dar tanto problema com o voluntário, que eu chegava na casa dele, quase que chutando o portão. Eu vou abandonar tudo. Esse povo, não sei o quê. Ele, calma, velho. Você tá muito nervoso, toma um tereré. Não, e é legal, cara, assim, que dá pra perceber bem nítido que a gente vê de bons gestores hoje, né, cara? Um cara persuasivo, né? Que sabe influenciar pessoas de forma positiva, com princípios e valores, né, que hoje tem muito a ver com a cultura organizacional e tal, fazendo esse link. E gostar de pessoas, porque quem faz isso é porque gosta. Então tem aquele, o básico ali tem. Fala, não, eu faço isso porque eu acredito na pessoa. Mas para mim é uma alegria muito grande quando eu vejo o sucesso de alguém. Então, assim, como eu falei, tem um limite. Tem um limite. Porque você perdoar, você perdoa. Mas só que assim, aí a pessoa errou de novo. Aí você tenta o método 1, método 2, método 3, método 4, método 5. Cara, tem que chegar uma hora que você tem que falar assim, não dá mais. Porque senão você vai perder a sua energia a vida inteira com aquela pessoa. Então, uma das características que a gente, líder, tem que ter é ter um coração ensinável. Nós temos que ter um coração ensinável exatamente para essa evolução. Sem esse coração ensinável,
a evolução é quase impossível de acontecer. Não, mas já dá para perceber que realmente é uma base de gestão, né, cara, de pessoas, que você foi assistindo ele aí comendo essa poeira, né? Exatamente. Assistindo ele a fazer com várias outras pessoas. E pelo perfil que você contou dele, a gente vê grandes líderes aí que são referências, com certeza absoluta ele comemorava quando você já estava acertando também. Sim, não, com certeza. Entendeu? Assim, você não contou essa parte, mas dá para perceber que a característica... lá na Estela, né? Pagar cachorro-quente na Estela lá com gás. Aprendi a tomar com gás com ele. E, cara, e um outro assunto que eu quero muito que você fale um pouco, que a gente já teve tantos bate-papos aí quando eu fui para Curitiba, esses dias que você está aqui, legal, até nos encontros de artes aí. Mas, cara, a conexão muito direta que você faz com os ensinamentos do maior livro do mundo aí de liderança, que é a Bíblia, com o que você em si aprende hoje, que você fala, é óbvio, é isso aqui, ó. É isso aqui. E como você já pratica. Então, assim, que você fale aí 2, 3 referências da Bíblia que são pilares para você na gestão, né, no seu cargo, na empresa, né, na GRS e na sua vida como homem de negócio, aí, como gestor. Vamos lá, então vamos falar de 2 coisas. Vou falar de aplicação de princípios e zona de conforto. Tá? Me lembra aí, porque eu esqueço, tá? Aplicação de princípios e zona de conforto. Você me lembra aí, deixa no comentário aí. Se eu esquecer, você coloca no comentário aí. Então, vamos lá. Primeiro princípio. A Bíblia ela fala assim, olha, toda a palavra é inspirada. Toda a Bíblia é inspirada. Então, assim, a Bíblia, por mais que ela teve vários escritores, ela tem um único autor. Porque um livro que foi escrito por um lapso de 2.000 anos, mais de 2.000 anos, por mais de 60 autores, né, escritores ali, mas tudo se conecta. Uma coisa que o cara falou há 2.000 anos atrás se cumpriu depois que ele falou a certeza. Entendeu? As profecias de Jesus bater assim, ó. Tanto era a verdade que ele falava assim, onde que tem que nascer o Messias? Não, o Messias tem que nascer em Belém. Porque lá atrás falava que ele ia vir e que ele ia nascer em Belém. E já estava narrado. Então os caras vão lá para adorar Jesus já sabendo o que era. Então essa história de que o Antigo Testamento é antigo, que Deus quebrou, que Jesus quebrou. Não quebrou. Jesus ele fala assim, olha, eu não vim para abolir a lei, mas para cumpri-la. E o que a Bíblia ela fala da história da nossa vida. Que é muito legal, assim, que às vezes a gente olha as histórias e fala, cara, que loucura é essa? Que, já não tem nada a ver comigo isso aqui. Sabe o que a Bíblia está revelando para você? Padrões de Deus, padrões de comportamento e padrões de semeadura e colheita. Ele fala lá, se você calcular a torre, tua torre sai. Aí você não calcula, ela cai. Mas é o diabo. Não é o diabo não. Calma, tu que fez errado. E uma das coisas que a Bíblia deixa claro, Deus não castiga ninguém. Deus não castiga. Sabe o que acontece? Nós, pelos nossos próprios pecados, colhemos as consequências. Deus ele foi lá e colocou os padrões. E eu sempre uso o padrão da gravidade. Deus criou a gravidade e deixou lá. E ele fala assim, não pula. Você pula, o que acontece? Cai. Aí quando você cai, você fala, nossa, mas Deus também nem me segurou. Ele falou, não pula. E você pulou. Então você desobedeceu. Toda vez que você desobedece, você vai dar com o burro na água. Ponto. Não tem jeito. Então a Bíblia ela vai contar, ela vai narrar essas histórias. E aí entrando, agora contextualizando sobre que toda a palavra é a palavra de Deus, tá? Não tem esse negócio, porque o que Moisés escreveu não é assim, não. É a palavra de Deus. Mas Deus mandava matar? Mandava matar. Naquele contexto, por aquilo, e a própria Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então o povo errava tanto, que o próprio Deus falava assim, aquele povo peca tanto, eles pecam tanto, eles fazem tanta coisa errada, eles adoram os deuses que, me deu na garganta, vai lá e mata aqueles caras, eu não aguento mais. E aí, ele recebeu só o salário da consequência dele. Sim. Certo? Deus só vai lá e fala assim, é só cumprir porque a ordem já está estabelecida. Né? E aí, então, tem um livro que eu li, inclusive foi o pastor Alexandre que me deu, eu tenho esse livro lá, chamado Para Além dos Limites, do David W.F. Wong,
que é um líder do Instituto Haggai, do Mundial, acho que ele era de Maui. Esse livro é muito difícil de ser encontrado, porque é um livro antigo, acho que de 94, 95, bem fininho. E eu tô me surpreendendo até com os livros fininhos. Os livros fininhos estão me ensinando mais que aquelas chapuletas. Assim. E aí esse livro, ele conta a história de 3 caras, de Abraão, de Moisés, eu acho que Abraão, Moisés, Jacó, aí, enfim, várias outras histórias, mas eu vou colocar aqui de Moisés e de Abraão, que são os mais, que ele enfatiza mais a sair da zona de conforto. E aí era assim, o Abraão, né, que se chamava naquela época Abrão, Deus simplesmente ele escuta uma voz em Ur dos Caldeus e fala assim, sai da tua terra, do meio da parentela, do meio dos teus parentes e vai para um lugar que eu ainda te mostrarei. É tipo assim, ó, pega o teu carro, bota na rua e dirige. Você fala, para onde? Eu não, cara, dirige. Não, mas como? Dirige. É confortável ou não você ir para um lugar onde você... Zero confortável. Zero confortável. Era muito desconfortável para ele. Pensa só, Abraão estava no meio dos parentes, o pai dele era uma pessoa influente, eles tinham terra, tinha gado, tinha tudo, tinha família. Pensa só, estava muito confortável, não estava? Aí ele escuta uma voz de um Deus que ele não conhecia, porque o pai de Abraão era um cara idólatra, ele adorava muitos deuses, mas nenhum desses deuses conversava com ele, e aí ele escuta a voz de um Deus que fala, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Poxa, o que eu vou fazer? Quer mais exemplo de sair da zona de conforto? Quer um exemplo melhor que esse? E ele pega e simplesmente sai. E aí Deus vai guiando ele e tal, e vai falando ali. E no meio disso, várias e várias vezes, Deus pega e o mistério... E quando Deus quer tirar você da zona de conforto, é exatamente quando você não sabe o destino. Eu não faço ideia para onde eu vou. Eu não sei o destino, eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho uma fé. Se eu seguir os princípios, eu consigo. Eu estou seguindo, vou ir lá. É alguém que eu confio. E segue e tal. E aí Deus vai falar para ele, farei de você uma grande nação e tal, aquele negócio. E aí Deus vai e mostra a direção depois, mostra o caminho, ele chega à terra de Israel e tudo. E aí Deus vai falar de novo assim, agora você vai ter um filho com 100 anos. Aí ele falou assim, como assim? Outro desconforto, né? Aí o filho, depois de 25 anos, o filho nasce. Vai querer jogar bola ainda. Aí o filho nasce, aí ele, nossa, agora eu tô confortável, agora realmente Deus vai fazer uma grande nação e tal. Agora tá tudo bem. Aí Deus fala, não, agora você tem que sacrificar teu filho. Ele, como? E todos esses gatilhos de extrema tensão, né? Que, cara, puxou assim, você falou, meu Deus, vai arrebentar agora. E aí quando ele levanta a faca, aí Deus fala, não. Eu tava só te testando. Era só para ver, agora eu sei que você confia mesmo em mim. Agora deixa a faca aí, tem o cordeiro lá, sacrifica o cordeiro. E já ali, olha para você ver, lá ele já estava apontando para Jesus. Quando você ia morrer, quando você ia ter que pagar o preço, Deus fala, não, eu vou pagar o preço para você. E aí ele pega o cordeiro no lugar de Isaac, sacrifica, ele já estava apontando para Jesus. Alguém vai morrer no seu lugar para cumprir a vontade de Deus. E aí Deus faz aquilo ali e ele sai, né, dessa zona de conforto e Moisés estava sempre ali, Abraão estava sempre ali. O outro caso era de Moisés. Moisés era um camarada que nasceu do povo hebreu e aí naquela época teve uma perseguição terrível dos egípcios, que eles queriam matar todos os meninos ali, e aí a mãe de Moisés, para salvar ele, colocou ele num cesto e jogou no rio, para ele descendo lentamente ali nas margens do rio, e a princesa, né, a filha de Faraó, estava tomando banho e viu um cestinho, nossa, que legal, pegou aquele cestinho e olhou, que menino lindo, vou cuidar dele. A serva ali, que a irmã de Moisés, vinha no rio olhando para ver onde o cestinho ia parar. Quando ela viu que a princesa pegou, que ela correu lá e falou assim, ei, eu sei uma mulher que amamenta, você não quer que eu chamo ela? Era a própria mãe dele. Então a mãe de Moisés amamentou Moisés e ele cresceu, e a Bíblia fala que ele cresceu nos ensinamentos do palácio. Então ele foi um cara extremamente educado, foi muito bom.
né? Ele aprendeu, ele comeu do lado do faraó, ele conversava com o faraó, era o vô dele, né? Entre aspas ali. Então ele teve todo esse ensinamento. E aí, ou seja, o cara era um príncipe. Ele estava legal. Até um dia que ele viu um egípcio maltratando um hebreu, e ele falou assim, não, meu povo, aquele sentimento de nação, falou, não, é meu povo. Ele foi lá e mata esse hebreu. Aí descobre que ele tem toda aquela história, e ele foge e tal. Aí ele foge, Deus aparece para ele na sarça ardente e fala assim, você vai ter que voltar para o faraó, porque eu decidi que vou libertar o meu povo. Aí ele começa a dar desculpa, mas eu não sei falar. E Deus fala, não, então eu vou colocar teu irmão. Mas e se ele me matar? Não, eu vou te proteger. E se isso? E se aquilo? Ou seja, para ele era muito desconfortável voltar. Era muito mais confortável ele ficar ali. E aí eu te pergunto, se Moisés tivesse ficado, a história seria totalmente diferente, não? É. Totalmente diferente. Então, mas por mais angustiado que ele tivesse, ele teve que tomar uma decisão. Ele tomou uma decisão com Deus do lado dele, voltou lá, conseguiu libertar o povo de Israel, e aí tem toda aquela história das pragas e tal, atravessar o rio, todos os milagres que Deus fez, mediante a isso. Então, assim, esse camarada, ele teve um nível de sair da zona de conforto, assim, enorme. E aí uma história minha também, dessa questão de sair da zona de conforto, foi que eu sou Empretec, eu não sei se tem algum outro Empretec aí, grande abraço para os Empretecos. A gente conhece aí, os né? Empretecs, né? Os Empretecos aí de plantão. Então, a minha mãe é Empreteca, né? E minha mãe foi empretecada. E aí eu falei, cara, eu quero fazer esse curso também, eu quero ser empreendedor também, igual a minha mãe. E aí eu peguei, me cadastrei, passei na entrevista e tal, e consegui fazer o Empretec. E no Empretec ele tem uma frase muito legal, Silveira, que é assim, não importa o que você sabe, não importa o que você fala, só importa o que você faz. E eu falei assim, cara, então eu preciso fazer. Foi aí onde eu comecei a botar mais esse negócio do fazer. Eu era muito cara de ficar falando, né? Sim. Pelo perfil analítico, falava muito, fazia pouco. E ficava patinando ali que eu queria coisa perfeita. E aí eu lembro que um dia eu por mais que eu tenho desenvoltura para falar, quando é uma pessoa que eu não conheço, eu tenho vergonha, principalmente de vender alguma coisa. Eu tinha, né, essa vergonha. Sim. E aí chega no Empretec, até aqui a gente pode falar, né, que você vai ter que fazer uma empresa real, de verdade, e fazer ela acontecer, dar lucro, prejuízo, ou contratar funcionário, sim, enfim, real. Você só não vai abrir um CNPJ na junta. Mas aí eu lembro que a gente tinha que fazer alguma coisa que saía da nossa zona de conforto. Então o que estava na minha zona de conforto? Peça de moto, que eu já tinha experiência, e comida, que eu tinha hamburgueria. Então eu falei, cara, eu tenho que fazer uma coisa diferente, eu não posso fazer isso. E várias pessoas que fizeram Empretec, não, mas eu tenho uma empresa de, sei lá, de seguros, só que o cara já teve uma empresa de comida. Aí, então eu vou abrir uma empresa de comida. Uhum. Mas assim, ele não se desafiou. Eu falei, não, eu tô aqui para aprender, eu tô aqui para sair da zona de conforto. Eu vou fazer um negócio que eu nunca fiz. Eu montei uma empresa de produtos e limpeza. Beleza. Eu falei, cara, então, já que é produto de limpeza, eu vou dar um pouquinho de conforto para mim. Vou brigar de bar e restaurante. Uhum. Só que eu acho, na verdade, eu dei um tiro no pé. Porque é mais difícil você vender produto de limpeza para uma empresa, porque já tem um fornecedor, já tem um conforto, do que você vender para uma pessoa física normal. E aí eu lembro que eu tinha acabado de chegar em Curitiba, o meu irmão só conhecia gente de mecânica, então a gente também não tinha nenhum conhecimento de donos de bares e restaurantes, então eu falei, poxa, piorou para mim agora, né? Eu achando que ia ter um conforto, acabei me lascando. E aí tem uma rua lá em Curitiba, não acho agora como é que é o nome, não era Valdemar Loureira Campos, eu acho que é a Valdemar, que ela é uma rua inteira só de bar e restaurante, assim, lá no Boqueirão, que é a região Sim. onde está a nossa indústria. E aí eu subi, cara, eu falei assim, olha, eu preciso pegar 33 contatos essa noite. Fiz um negocinho com 33 linhas, e eu falei, eu posso não vender nada, mas eu preciso quebrar essa barreira.
Eu lembro quando eu fui em casa, cara, quando eu sentei 6 horas, eu ia fazer essa tarefa à noite. Tomei um banho em Silveira, mas me deu dor de barriga. Começou a gelar por dentro. Eu comecei a desesperar, eu queria com vontade de chorar. E eu falava pra minha esposa, ai, meu amor, eu não vou conseguir, não. Meu Deus, esse negócio é difícil demais. E tava, cara, mas me retorcia assim por dentro, cara. Meu Deus, que trem desconfortável. Nossa, mas é horrível. E aí, eu peguei e falei, cara, mas eu vou. Eu ia assim, eu vou dirigindo com medo. Aí eu cheguei, encostei o carro, cara, quando eu olhei para aquela rua lotada de gente. E eu, cara, aí, falei, as tripas já foi para as costas, já a cabeça mesmo? já foi para os pés. Meu Deus. Eu falei, não, cara, vou ir no primeiro. Aí cheguei no primeiro, falei, e olha para você ver, eu tava ainda na zona de conforto, porque eu ainda tinha chancela do Sebrae, eu tinha chancela do Empretec, então eu tava com o crachá, com o caderninho do Sebrae na mão. Tinha um escudinho ali. Tinha um escudinho. Mas assim, era muito complicado, porque eu realmente fui muito pra zona de conforto. Eu com aquilo na cabeça. Não importa o que você fala, não importa o que você faz, importa o que você pensa, o que você fala, não importa o que você faz. Eu falei, não, eu vou fazer. E aí eu comecei. O primeiro, quase morri. Dei um sim. O segundo, tomei um não. Mas já queria jogar o caderno já. Aí eu falei, não, mas vou continuar. O povo fala que você tem que tomar um monte de não pra tomar um sim. Aí continuei. Terceiro, não. Quarto, não. Quinto, não. Sexto, sim. E era 33 sims, tá? Não era 33 oportunidades. Sim. 33 sims. Aí fui indo. Cara, e depois, cara, lá pro 10º, começou a sair aquele ruim. E começou a ir. Eu sei que eu terminei. Peguei os 33 contatos. 11h45 da noite. O cara tava fechando o lanche, aí o amigo, tal. Aí eu já tava desenvoltura, né? Pô, meu parceiro. Solto, já tinha batido. Não, mas já tava... Aí acabou aquele negócio. Sim. Acabou. Aí acabou aquele aperto no coração, que aí eu ficava assim, cara, poxa, eu tomei um não, mas não morri? Não morri, não me machuquei, não tá sangrando? Que é a coisa mental, um desbloqueio mental. Então ali eu tive... Porque eu saí da minha zona de conforto, eu tive um desbloqueio mental gigantesco. Então, nossa, eu acho que é muito legal esse toque, cara. Exatamente. Porque então, muita assim, gente tem, né, cara? E às vezes a gente fica, nossa, mas a minha esposa tem vergonha de pedir copo d'água. Se nós estivéssemos aqui, a minha esposa ia estar ali olhando pra mim assim, ó. Eu falei, pede um copo d'água aí, eu abre a porta aqui, pega uma água ali, né? Ou morria de sede quando entrava no carro. Pelo amor de Deus, vai em algum lugar que eu preciso tomar água. Eu falei, oxe, por que tu não pediu água? Não, mas foi muito legal, cara. Assim, ó, resumindo, da Bíblia ao Empretec. Saia da zona de conforto. Saia da zona de conforto. E eu falo assim, isso aqui também é uma zona de conforto, claro, né, cara? Que é. A gente tá aqui, montando um estúdio de podcast, começando a gravar conteúdos para empreendedores. E tô tranquilo. Só a galera fera, né? Aí vai falar, poxa, o que esse moleque de 28 anos aqui quer me ensinar, cara? Então, eu tenho 50 anos aqui de experiência, né? Você criticado e tal. Mas não é isso. E assim, olha, é no desconforto. É no silêncio que se cria e no desconforto que se executa. Perfeito, cara. Então quando você pega isso, e eu olho assim, eu olho muito pro nosso ego, né? O nosso ego, ele nos mantém na zona de conforto. E assim, não, cara, eu tenho a maior posição dentro da indústria. Então, assim, se eu chegar lá e falar, tá demitido? Vão demitir. Se eu falar, compra, vão comprar. Se eu falar, vai fazer. E aí eu lembro que um colaborador meu foi o Gabriel. Gabriel. O Gabrielzinho, eu sei, abraço, Gabrielzinho, eu sei que você vai assistir. Com certeza ele vai assistir esse podcast. E aí o Gabrielzinho chegou em mim e falou assim, ô chefe, posso dar um feedback? Eu, claro, pode me dar, porque eu faço isso, tá? É uma outra dica para os colaboradores. Sair da zona de conforto é você chegar para os seus colaboradores, pro cara do piso lá que limpa, falar assim, olha, se eu errar em alguma coisa, você tem liberdade de me dar um feedback. Sim. Você tem liberdade. Do P ao P, né, que falou, do porteiro ao presidente. Ao presidente, do P ao P. E aí o Gabriel chegou assim, eu posso dar um feedback? Eu, claro. Pô, senta aí, tava na minha sala, senta aí e tal. Falou, então, eu não sei nem como te falar muito, mas assim, cara, tu é muito ruim de delegar.
falei, sério, cara? Ele falou, tá muito ruim de delegar. Falou, cara, você fala assim, ó, não, eu quero que faz isso, eu quero que execute, eu quero que não sei o que, mas você não me dá a direção exata. Eu não sei, eu tô perdido. Clareza na comunicação. Não dá clareza. Né, Aí eu, poxa, Gabriel, me perdoa. Como que eu tenho que fazer isso? Como que você identifica? Ele falou, não, você vai mudar esse ponto. Eu falei, não, beleza. Ele falou, ó, quando você for falar, eu quero que você coloque uma data, eu quero que você me coloque um prazo, coloque uma linha de comunicação, o que eu vou falar. Isso. E aí, beleza. Aí eu comprei um outro livrinho chamado Arte de Delegar. É uma historinha, né? Bem legal. Li aquele livro e aí eu comecei a delegar melhor. Sei lá, uns 30 dias depois, mais ou menos, o Gabriel voltou. Chefe, posso te dar um feedback? E lá vem. Comprar outro livrinho. Vou ter que comprar outro livrinho. Cara, eu tô me sentindo massa agora, porque agora eu tenho direção. Cara, agora eu sei quando eu tenho que entregar, quando eu tenho que fazer e tal. Eu falei, poxa, que legal. Melhorei a vida dele, melhorei a minha vida, melhorei a vida da empresa. Mas por quê? Eu saí da minha zona de conforto, que era muito confortável pra mim. Falar, nem quero que ninguém fale comigo. Minha sala tá fechada, acabou. Não, é quando o cara vai, meu amigo, ele pega o teu ego assim, ó, dá aquela girada, aquela mexida que você fala, nossa, tá bom, cara, eu vou analisar o que você tá falando. Mas não recebeu, né, de verdade. Não recebeu. Exatamente. De verdade. E aí, quando você faz essa análise, sai dessa zona de conforto, que é se permitir quebrar o teu ego, porque o nosso ego, ele é uma zona de conforto. Então, sim, você quebrou o teu ego, sai da sua zona de conforto, você vai melhorar. Pode ter certeza, você vai melhorar. Abre o coração para os teus colaboradores te dar feedback, falar para você tá errando aqui, você é ruim nisso. E cara, às vezes é ser duro. Sim. Às vezes não é ficar, né, mimimi não, pode, chama, vai, dá-lhe. Aí o cara, pá. Eu falei, nossa. Essa deu aqui, ó. Mas mais de leve, mas com carinho. Você quebrou meu coração, cara. Com carinho, pô. Não dá pra ter um carinho. Você quebrou meu coração. Mas só que, cara, eu aprendi demais. E aí, a tua evolução é muito rápida. É que não é a regra, né, cara? Normalmente a gente aprende muito mais com o erro. Exatamente. Né? Porque te chama mais atenção. Exatamente. E aí, agora a gente indo pra outra, qual que era? O primeiro era... Me lembra aí? Você falou zona de conforto. Eu acho que você falou princípio e zona de conforto. Eu falei de princípio já? Ixi, rapaz. Então, então vamos falar mais um pouco de princípio. Emendou. Princípio é bom. Né? O princípio é bom. Como a gente falou lá, entenda o conceito e você consegue mudar a máquina. Quando você entende o princípio, você vira quase um guru, né? Poxa, agora, mestre. Agora eu sei o que vai acontecer no futuro. É assim, ó. Se você... A Bíblia fala assim, ó. Se você planta feijão, não tem como colher arroz. E aí você leu o conceito bíblico, entendeu? E assim, ó, sempre que você for ler a Bíblia, chama o autor. Né? Ora antes de ler a Bíblia. Ora, falar assim, Espírito Santo, esteja comigo, me revela a sua palavra. Porque eu preciso entender. Eu preciso compreender, eu preciso saber. E a gente estava conversando. É difícil entender, cara. Nossa Senhora. E aí aquele negócio, cara fala... E leitura difícil. Não, porque você tem que entender as letras vermelhas, né? Só as palavras de Jesus são as palavras a palavra de Deus? Não, toda a palavra. Comece lendo as cartas. Leia o livro de Tiago, leia as cartas de Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos. Comece pelo Novo Testamento, que vai ser mais fácil sim de você entender, mas você vai perceber que todos eles têm link para o Antigo Testamento, e eles vão falar de Moisés, vão falar de Abraão, vão falar de Isaac, de Jacó e tal. Então sempre vai ter um link lá atrás. E aí assim, quando eu comecei a aplicar os princípios ao negócio, eu comecei a entender uma coisa. Não, e eu vou falar de novo aqui olhando para a câmera. Corta aqui. Corta para mim aqui, para mim olhar aqui, para você. Se você pensa que Deus te quer pobre, é uma mentira. E se você pensa que Deus te criou só para ter dinheiro, é uma mentira também. Me desculpe se doeu no teu ego, mas Deus não quer isso. O objetivo de Deus é te levar para o céu, meu amigo. Fazer você morar com Ele. Mas para você ter a plenitude na terra, você precisa obedecer os princípios de Deus. Você pode até ter dinheiro, ter resultado e não ser aceito. E você ser aceito e não ter resultado.
E quando a Bíblia fala que é mais difícil o camelo passar por um vão de agulha do que o rico entrar no céu, ela não está falando de dinheiro. Ela está falando de coração. Você pode ser um bilionário e ser a pessoa com o maior coração, a pessoa mais doce do mundo. E Deus vai te receber assim de braços abertos. E você pode ser um pobretão, sem dinheiro nenhum, e entrar no céu e Deus falar assim: afastai-vos de mim porque eu nunca vos conheci. Então, essa história de que dinheiro e Deus não combina é mentira. Mentira da braba. Porque o próprio Jesus falou mais de dinheiro do que de céu. Ele ensinou mais de dinheiro, de recurso, de riqueza, do que de céu. E ele escolheu muitos prósperos, né? Muitos prósperos. Abraão, gente, era rico. Era tão rico que Deus falou assim: ó, você vai ter que separar do teu sobrinho Ló, porque não tem pasto para vocês dois aqui não. Vai ter que ir um para cada região. Jó era o homem mais rico do Oriente. Salomão foi o mais rico que já existiu. E aí é um grande passo, né? Quando Salomão, Deus dá a oportunidade de Salomão, pede o que você quiser e eu vou te dar. O povo fala assim: nossa, ele pediu sabedoria porque ele já era sábio. Ele era sábio, mas sabe por quê? Por causa do pai dele. O pai dele, Davi, colocava nos escritos de Davi, e Davi ele escrevia e falava assim: olha, coloca as minhas palavras no seu coração, amarres no seu pescoço, não aparte das minhas palavras, aprende, grava, não esquece, obtém sabedoria. Ele falava toda isso hora para Salomão. Obtém sabedoria, 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 sabedoria. Quando Deus aparece a Salomão e fala assim: pede o que quiser que eu vou te dar. Ele falou: sabedoria. Ele nem pensou. Ele nem pensou. Ele falou: vou obedecer o que meu pai falou. Sabedoria. Aí a palavra de Deus, lê lá, que ele fala assim: ó, porque você me pediu sabedoria, entrego também conhecimento e honra. Entrego também sabedoria. Caramba. Sabedoria era o que ele pediu. Vamos lá, vamos voltar. Quando Deus aparece para Salomão e pergunta para Salomão: pede o que você quiser que eu vou te dar. Ele fala assim: ó, eu quero sabedoria. De topa. Porque ele aprendeu com o pai dele. Sim. E aí Deus fala assim: ó, já que você me pediu sabedoria, entrego também com ela riquezas e honra. Todo mundo que é sábio é reconhecido e rico. Reconhecido. É aquele cara que chega e você fala: esse cara é top, velho. Cara, eu quero que esse cara mostre na minha casa. Cara, mas eu não consigo. O cara é podre de rico, o cara prospera financeiramente, emocionalmente, no casamento. Cara, tudo dele dá certo. E na prática a gente vê muito isso, né, cara? As pessoas que são bem-sucedidas, que são sábias e são espirituais também, né? Exatamente. Muitos, assim, impressionante. Exatamente. Mais do que o pensam, né? Isso. O que vem ali na figura, talvez, pública de muitos, mas por trás o espiritual do cara normalmente tem uma fortaleza, né? Isso, exatamente. E assim, o ser humano é um ser humano tricotômico, que a gente fala na teologia, né? Ele é corpo, alma e espírito. O espírito se conecta a Deus, o espírito é o que te conecta a Deus. A alma é o teu conhecimento, o teu intelecto, as tuas emoções, e o teu corpo é aqui, né? Inclusive, vamos perder o bacon, vamos começar a cuidar, tá? E assim, olha, Deus, ele sempre fala no seu espírito. O diabo não tem acesso ao teu espírito. Ele tem acesso à tua alma, aos teus pensamentos. Então, toda vez que você for tentado, você vai ser tentado na alma. O espírito, ele sempre vai, a Bíblia até fala que depois que você morre, o espírito volta a Deus. Né? Porque é dele. Sim. Todo mundo. A alma é julgada e o corpo acaba. Ponto. Eu queria que você desse um recado assim, vamos pensar assim, puta, eu quero aproveitar esse microfone aqui e deixar um recado final assim que impacte o pessoal aí, uma mensagem que você goste. Por favor, o microfone é seu. Vamos lá. Eu quero ensinar para vocês, eu vou dar 2 recados. Um, eu vou ensinar o ciclo da prosperidade, que eu aprendi biblicamente. E o último vai ser um recado, porque como eu falei até pro Silveira, né? Falei assim, aqui tinha que ter uns 4 capítulos pra gente. Eu falei assim,
Cara, não, depois eu posso voltar. Isso. A mais, a gente vai fazendo desdobramentos. E assim, o dinheiro, ele tem um ciclo. Ele tem um ciclo. E eu aprendi que com o livro de Eclesiastes, ele fala assim, olha, a água sai do mar e para o mar torna a correr. O ciclo é constante. O dinheiro, ele vai para onde tem dinheiro, a água vai para onde tem água. Então, é assim. A Bíblia diz que o conhecimento de Deus é o princípio da sabedoria. Então, se você quer ser sábio, você tem que conhecer a Deus. Você conhece a Deus se relacionando com Ele. Ela fala que com a sabedoria vem riquezas e honra. Certo? Sim. Ela fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aí ela fala que Deus, ele é uma fonte inesgotável. Flui todo dia. Pega uma fonte, joga um caminhão de terra dela em cima dela. 3 dias depois você vai ter um rasgo no meio da terra e ela está fluindo de novo. Joga um caminhão de cimento em cima dela. Uma semana depois ela brotou do lado, outra fonte. Ela é inesgotável. Não tem como parar aquilo. Deus, você não consegue botar Deus na caixa e apertar. Não tem como. Se você aperta ele aqui, ele sai pelos dedos. Se você aperta o dedo, ele sai por cima. Não tem como. E aí assim, ó, você busca Deus. Quando você busca Deus, Deus te dá sabedoria. Quando você é sábio, Deus começa a te dar... você começa a tomar decisões boas, você começa a ser uma pessoa boa, você muda seu coração, você começa a ter dinheiro e reconhecimento. E aí você cai no entroncamento. Esse entroncamento, ele fala bem assim, ó, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E quando você começa a praticar o mal, Deus começa a se afastar de você. E quando Deus se afasta de você, com ele vai a sabedoria. E com a sabedoria, riquezas e honra. Então, quando você chegar nesse entroncamento, você tiver dinheiro, você lembre-se disso. Honre ao Senhor com tudo que você tem, com os seus bens. Honrar a Deus com os bens não é dar dinheiro para todo mundo. Sim. Não é ser idiota. Não é ser insensato. É você ser sábio. Continuar sendo sábio. Sim. Com o seu dinheiro, com os seus bens, com o seu ser. Continue sendo sábio. E aí, você continua adorando a Deus com os seus bens, com a tua sabedoria, com tudo que você é e tudo que você é, louva a Deus. E aí Deus se agrada de você, aí Deus se aproxima mais de você. Aí Ele te entrega mais sabedoria. Com mais sabedoria, você ganha mais riquezas e honra. Com mais riquezas e honras, você adora a Deus mais de gratidão e honra a Deus com seus bens. Aí Deus se alegra mais de você, te revela mais e assim vira um ciclo. Sem fim. Perfeito. De bênção, de sabedoria, de coisa boa. Agora, a partir do momento que quando você tem o dinheiro, você troca Deus, e Deus ele fala assim, eu sou Deus ciumento, único, e não divido minha glória com ninguém. E quando você pega o dinheiro, troca de Senhor, o seu Senhor agora é o dinheiro, é a tua riqueza, é o teu conhecimento, é os teus bens, Deus fala assim, então eu vou me afastar de você. Aí Deus começa a se afastar aos poucos. Sabe o que é interessante? Você já viu uma fonte quando ela seca? Você gosta de ir para o sítio? Já viu uma fonte como que é? Sim, sim. A fonte, ela não tem uma lagoazinha ao redor dela? Sim, sim. Sempre... Quando ela para de jorrar, aquela lagoazinha fica. Uhum. Ela não seca do dia para a noite. Sim, sim. Ela fica. Então, quando você se afasta de Deus, você fala, não, eu estou bem. Tô tudo certo, olha aqui, tô de boa, meu casamento tá legal, meu carro tá aqui, minha empresa tá indo bem e tá tudo certo. Só que com o tempo, aquela fonte que era inesgotável, ela não é uma fonte mais, ela é só uma represinha. Sim. E ela começa a evaporar, 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 e ela vai sumindo, vai sumindo. Quando você assusta, você vai lá com o seu baldinho buscar da fonte, não tem mais fonte, só tem uma terra seca. E aí é onde é que o ciclo da bênção vai se tornar o ciclo da dor. E aí onde, cara, vai começar... Vai dar ruim, né? Vai dar ruim. Então é isso.
Legal. Esse é o meu recado final. Show. Obrigado, Brunão. Foi um prazer te receber aqui. Cara. Show de bola, é muito ensinamento, que nem eu falei assim, pô, da Bíblia ao Empretec. Pois é, cara, pois é, né? Eu falo assim, eu decidi ser um gestor horizontal, né? E não vertical. Então, eu falo assim, se você me pega, me coloca em uma área só, eu acabo morrendo. Então, cara, eu tenho que estar transitando com todo mundo, porque, poxa, eu levo o conhecimento do comercial para o marketing, do marketing para o administrativo, e aquele negócio todo, e aí fica loucura. Cara, e assim, é um prazer pra gente do Silveira ter vocês, o GRS, Rodrigão, você, aqui como parceiros, né, como clientes, e assim, parece que a gente se sente no meio desse fluxo, né? Desse fluxo positivo. Então, cara, obrigado mesmo, gratidão. E até a próxima, né, cara? Porque você tem assunto, você tem conteúdo para muitos e muitos. Muito obrigado. Empresários, valeu, um abraço, até a próxima. Valeu, pessoal, Deus abençoe vocês. Muito obrigado, tamo junto. Valeu. Isso aí, Brunão. Se deixar nós aqui, a gente perde a hora do almoço. Ô, cara, que bom, nós falamos muito, hein, cara. Eu vou pegar uns contatos com esse camarada aí pra nós fazer uma memolada lá na GRS lá. Aí eu vou falar, agora tá aqui meu amigo Silveira, ele tem uma CG 160 estralando. Vamos lá, Silveira, como é que é o corte de giro dos caminhões? Pronto? Pronto. E, Brunão, pra aproveitar, cara, deixa eu pegar aqui. Cara. Eita, olha, já vem. É novidade, hein? Aqui, ó, uma lembrança, um presente. Pra você. Que coisa linda. Por favor, entregue em mãos lá pro Rodrigão. Muito obrigado, equipe de Silveira. Todo o carinho da Silveira pela GRS, para você, pelo Rodrigão, pelo Brunão. Aqui, ó, tô levando, hein? Não vou comer no meio do caminhão, não. Tá aí, ó. Obrigado, cara. Obrigado, gente, de coração. Muito obrigado mais uma vez. Olha, muito obrigado de coração. É um prazer ter esse camarada fantástico como meu amigo. Show, tamo junto, como parceiro de negócio aí. Tenho certeza que você muito produtivo para nós. Obrigado, pessoal. Valeu, empresário. Valeu. E Deus possa abençoar a sua vida. Tamo junto. Amém. Abraço. Valeu.